É isso aí, nação. Vamos para as notícias do Flamengo, que vai realizar a partida hoje contra o Maringá. Precisa de uma vitória de 2-0 para ir para os pênaltis, 3-0 para se classificar de forma direta. Vamos para o vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Música do Real Madrid. O Maringá pode esperar. A sua hora vai chegar. Temos a provável escalação, é isso? Vamos lá com a provável escalação do Flamengo. É o Flamengo de tanta gente, de Zico Adílio Adão, de João e de Diogo Nogueira. É o Flamengo de Ivo Meirelles, de tanta gente na Estação Primeira de Mangueira. Com Santos no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e Cebolinha. Cebolinha pode ser a novidade aí, saindo o Vidal. E o Davi Luiz voltando ao time. Davi Luiz que foi muito criticado no jogo de ida, né? Naquele 2-0 do Maringá. Deu azar ali, fez um gol contra. Se eu não estiver enganado, foi nesse jogo o gol contra o Maringá, no jogo de ida, né? O Léo Pereira tá lesionado, tá fora hoje. Professor Celso Zelt. Eu tava vendo essa escalação, tava imaginando como é que você faz. Bom, a escalação ainda tá na tela, mas eu ia fazer com a mão assim. Thiago Maia, Gerson. Sabe aquela coisa mais? Né? Tem isso? Tem, porque não é Thiago Maia e Gerson. É Thiago Maia, Gerson. Gostei. Porque com ele o Gerson é assim. Vai. Né? Eu acho que essa é a novidade boa do que testou até agora. E Cebolinha? Tá devendo ainda, né? Eu acho que está com mais crédito do que pagamento ali em cash. É porque ele destoou um pouco do que foi aquele time comandado pelo Vitor Pereira, né? Ele começou a entrar numa rotação diferente. E isso deu a ele, talvez, essa oportunidade. Mas, por característica, o Sampaoli gosta desse jogador de lado, né? Esse jogador de corredor. E ele vai tabelar com o Ayrton Lucas, que é outro jogador que apoia bastante. Agora, honestamente, eu talvez não fosse com o Davi Luiz e iria com o Rodrigo Caio. Seria a minha opção. Porque eu acho mais... Para recomposição, eu acho um jogador melhor. Davi Luiz ainda... né? Ainda não. Está num momento que não inspira tanta confiança. Até pelo estilo do Sampaoli, favorece mais ter um jogador mais leve ali, como o Fabrício Bruno, um jogador de recuperação. Quando a linha está muito alta, consegue voltar. E o Davi Luiz tem tido dificuldade para fazer esse trabalho. Se o Léo Pereira tivesse à disposição, provavelmente poderia ser essa opção do Sampaoli pelo lado esquerdo, que tem jogado bem. Mas pensando no time, no que o Sampaoli tem se proposto a fazer no Flamengo, faz todo sentido entrar com mais gente no ataque, tentar essa velocidade, porque ele vai precisar abrir o campo em determinados momentos. E o Sampaoli, ele, como a Nath falou, ele privilegia esse jogador de velocidade para jogar bem próximo à linha lateral, como o Marinho fez na estreia dele. Um jogador que vai ficar ali à beira do campo, o Cebolinha provavelmente mais pelo lado esquerdo, e dando essa profundidade ao time, dando também amplitude para que a equipe consiga infiltrar e gerar muitos espaços para o Gerson. O Gerson é um jogador que tende a se aproveitar do Cebolinha, porque é ali que ele vai penetrar, ali que ele vai ter espaço para entrar na área, para até mesmo buscar a linha de fundo. E o Ayrton Lucas fazer esse papel de um lateral construtor, muitas vezes. Parece que está descaracterizando o que já funcionava bem do Ayrton Lucas, que é esse apoio, essa contundência pelo lado. Mas o lateral com o Sampaoli também precisa saber jogar por dentro. E alguns jogadores cresceram muito com ele. Eu vou citar o exemplo do Guilherme Arana, que no Corinthians também tinha o apoio como principal característica, mas com o Sampaoli aprendeu a jogar pelo meio, aprendeu a fazer essas associações e ser também um construtor. Então, o Jorge também no Santos? O Jorge no Santos. Então, o Ayrton Lucas... Felipe Jonathan tem algumas ocasiões, né? Construindo por dentro. O Ayrton Lucas pode ser um jogador que vai ser potencializado e se tiver também a boa vontade, e para mim ele se encaixa muito bem. Ele está vivendo uma fase esplendorosa, fisicamente muito bem, tecnicamente nem se fale, então ele tem totais condições de apoiar pelo meio, o que não impede também de ter o forte dele quando tiver espaço por ali. Então, como esse time é muito dinâmico, as equipes do Sampaoli tem uma rotatividade muito grande ali de posições e o lateral também pode eventualmente ir para a linha de fundo, o Ayrton Lucas, não, de certa forma, não vai ser penalizado por essa maneira de jogar. Pelo contrário,
ele tende a evoluir e adicionar ao repertório dele esse jogo por dentro tão valorizado pelo São Paulo. E ele ganha um triângulo por ali, né? Porque o Gerson apoiando mais pelo lado esquerdo, né? Nessa função um pouco mais com linha alta ali para ajudar na construção ofensiva. A passagem do Cebolinha. Ele tem espaço e jogadores para trabalhar com ele. Isso facilita, né, o trabalho de um cara que talvez seja o melhor jogador da temporada do Flamengo até agora. O medo é perder essa contundência, né? Mas o Breler lembrou, com o Arana deu certo. O Arana continuou sendo aquele jogador agudo. Sim. E que também trabalhava por dentro. Acho que pode dar certo, sim. O Flamengo tem bons jogadores para as ideias do Sampaoli. Por falar em ideias do Sampaoli, eu estava pensando aqui, imagino uma pressão muito forte, muito grande do Flamengo no início, pelo que o Sampaoli pensa e gosta, mas também pela desvantagem, a importância de o Flamengo, de repente, fazer um gol logo para diminuir essa vantagem, que é uma boa vantagem, o 2-0 conseguido pelo Maringá, a atmosfera do Maracanã também, né, que obviamente toda a favor do Flamengo, com presença também da torcida do Maringá, mas obviamente pequena. Então, se o tempo passa e o gol não sai, um nervosismo às vezes atrapalha, né? Mas eu imagino uns primeiros minutos assim de uma intensidade absurda do Flamengo, não sei se vocês pensam igual. Tem que ser isso, né? Porque hoje não pode se dar o luxo de sair de campo elogiado, como até saiu contra o Inter, saiu elogiado pelo técnico rival, mas não fez os gols. Hoje precisa fazer gols no plural. Hoje nem empate resolve, né? A coisa tem que começar fervendo e tem que continuar de uma maneira que não se perca nos nervos. Toda vez é isso, né? A gente fala, é bom que saia um gol logo. Tem de tudo também. Tem time que consegue os 2 gols no fim, como aconteceu com o Cruzeiro ontem. O segundo mais pro fim. Sim. Mas o ideal pro clima, e você está falando da pressão... São Paulo também, né? Foi fazer um gol lá no meio pro fim do segundo tempo. O Cruzeiro foi fazer o segundo gol já perto do final do jogo. O Flamengo pode fazer 2 gols nos acréscimos. Mas você relacionou com o ambiente. Para o ambiente, é bom que não seja assim. O jogo não ficar nervoso, estou dizendo, para o Flamengo, aquele negócio. Se sair um gol logo, eu imagino que eles vão buscar isso. Tem que combinar com o Maringá, hein, Breler? Hein, Natália? Não, a referência para esse jogo pode ser a estreia do São Paulo contra o Inhamblense. Ali o Flamengo teve volume, perdeu muitas oportunidades, mas foi um time que abafou, que impôs sua superioridade, e é o que se espera do Flamengo hoje. E esse é um jogo propício para alguns jogadores darem uma resposta. O Gerson, por exemplo, quando chega o Sampaoli, dá uma resposta imediata. O Sampaoli o deixa confortável, tira uma obrigação ofensiva, o aproxima da área dos atacantes e o Gerson passa a jogar melhor. Mas muitos jogadores ainda estão devendo. Então a gente pode começar lá de trás. Davi Luiz, por mais que talvez não seja tão testado hoje, é um jogo para ganhar confiança, para passar segurança para o torcedor. Thiago Maia, que vem muito abaixo, ele sabe que não tem jogado bem, então precisa também retomar aquele nível do volante que ele vinha sendo no começo da temporada. Ele até, no início, com o Vitor Pereira, ele mostrou que poderia ser esse cara ali para dar conta do recado. E na ausência do João Gomes, ele caiu muito e precisa retomar seu melhor nível. Everton Ribeiro, a mesma coisa, um jogador muito inconstante na temporada. A gente viu pouco daquele Everton Ribeiro que chama a responsabilidade da criação do time, que tem uma efetividade grande na última bola. Cebolinha também, agora com oportunidade de titular, precisa tentar ganhar uma sequência, não pode se conformar só em ser reserva e um reserva pouco utilizado. E, para mim, um jogador que também deve uma resposta pela sequência recente, tem um crédito gigantesco e provavelmente eterno com a torcida do Flamengo, mas que a fase não é boa, é o Gabigol. O Gabigol, hoje é o jogo para ele tirar a seca, o jogo para mostrar que ele é decisivo e aparece nesses momentos. Então, esses jogadores do Flamengo, para mim, ainda estão devendo na temporada e até mesmo para mostrar serviço com o novo chefe. O Sampaoli precisa observar nesses caras que são referência no elenco que eles podem, pelo menos, brigar para serem titulares. Hoje tem deixado a desejar e acredito que o Sampaoli, nesse movimento também, ele pode encontrar no banco
alguns jogadores que deem uma resposta mais imediata. O Matheus França, por exemplo, vem pedindo passagem há algum tempo. De bola. É muita gente devendo, hein? Quase meio time. Eu pensei, principalmente no caso do Cebolinha e o Marinho, que teve suas chances, que são dois jogadores que estavam jogando mais porque o chefe quer alguém aberto pelo lado do que propriamente pelos méritos deles. Então está na hora deles retribuírem essa confiança. O Marinho são dois fatores. Pela posição, que ele gosta, ele quer alguém aberto pelo lado, e pelo bom momento que o Marinho teve com o Sampaoli no Santos. O Bruno Henrique foi relacionado para essa partida? Não. Não? Bruno Henrique ainda tá na transição. Agora sentiu uma lesão e vai precisar tratar. Você, entre os caras que estão devendo aí, você citou o Davi Luiz, e aí me chamou a atenção quando você falou, ele não deve ser muito testado hoje, e imagino que você tenha razão. Quem vai atacar muito mais é o Flamengo. Mas o Jorge Castilho, técnico no Maringá, numa entrevista aqui para os canais ESPN, antes de ontem, disse que o Maringá vai jogar, que não vai ficar só se defendendo. Dá para acreditar? Não, o Maringá precisa jogar com o fator emocional desse jogo. O Atlético Paranaense, na Copa do Brasil 2021, quando elimina o Flamengo, ganhando por 3-0. De certa forma, aproveitou a instabilidade, uma insatisfação latente do torcedor para abrir o placar cedo e, a partir dali, controlar o jogo. Então, o Maringá, para conseguir sustentar essa vantagem, que é muito boa, ele precisa também se atentar a isso. É um jogo que, para o Flamengo, por mais que se espere protagonismo, o Flamengo mandando, atacando... O contra-ataque, de repente, também... Podem fazer o Davi Luiz trabalhar, e a defesa do Flamengo. E não só no contra-ataque, um sistema defensivo bem montado, e o Jorge Castilho já demonstrou que é um técnico muito competente em organizar a equipe, o Maringá é uma equipe organizada, esse sistema defensivo resistente, tirando um pouco esse ímpeto do Flamengo, pode ser capaz, de certa forma, de jogar um ambiente do Maracanã a favor do Maringá. Não que os torcedores do Flamengo vão torcer para o Maringá, não é isso. Mas essa tensão, esse jogo carregado, estender essa vantagem do Maringá por muito tempo no Maracanã, pode ser um ponto a favor para jogar com esse aspecto emocional e colocar do lado do Flamengo uma responsabilidade que agora é muito complicada, porque o Flamengo trocou de técnico, tem o Sampaoli tentando implementar uma nova cara para o time e com a obrigação de vencer para apagar aquela imagem deixada muito pelos jogadores, pelo trabalho anterior do Vitor Pereira. Mas ainda assim, é uma responsa que está com o Sampaoli e ele vai precisar lidar também com esse aspecto emocional do jogo. O Jorge quer dizer que ele não vai ficar esperando, né? Esperando o mundo acabar e barrar. Ele só vai sair na boa. Vai colocar dois ônibus. A gente tem uma tela com os jogadores do Maringá que estiveram no primeiro jogo e não estarão mais, é isso? Primeiro temos a provável escalação. Lado direito, né? Time titular. Esse é o time titular do jogo de ida. 3 jogadores foram negociados com o Curitiba, que são os 3 que estão em vermelho aí. O Vilar, o Marcos Vinícius e o Matheus Bianchi. Esse foi o time do jogo de ida aí, com Demisson, Marcos Vinícius, Vilar, Wesley e Rafinha. Eric Varão, Serginho e o Bianchi, o Matheus Bianchi, que também foi para o Curitiba, Robertinho, Luiz Thiago e Iago. Problemas para o técnico Jorge Castilho resolver logo mais, professor? Eu sei que você